Fala pessoal, a gente vai falar sobre o plantão judiciário, tá? O que é isso, né? Em linhas muito simples. O Poder Judiciário não para, né? Naturalmente, os servidores têm que cumprir a sua jornada de trabalho e o expediente de trabalho, presta atenção, jornada de trabalho é das 12 às 19 horas. Só que o expediente forense, ou seja, atendimento ao público, é das 12 às 18. Fora desse horário, se nós tivermos alguma demanda, né, aí caracterizada como urgente, aí pode ser acionado, então, o plantão judiciário. O plantão é composto, tem um magistrado, um juiz de direito, um assistente de plantão e um oficial de justiça. Isso dá parte da estrutura do Poder Judiciário. Tem mais um promotor também que fica de plantão, só que faz parte da estrutura do Ministério Público. Se houver alguma demanda ali reputada como urgente, nós vamos ver quais são, pode ser acionado aí o plantão judiciário. Naturalmente que o juiz vai ter que analisar, e se for uma medida aí, vai ter que ter um escrivão para lavrar e uma pessoa para cumprir. Por isso que um oficial de justiça. No último plantão que eu fiquei, era no meu aniversário, era domingo aí, cerca de 8h30, 9 horas da noite, saiu um habeas corpus, lá vou eu lá para a delegacia intimar, né? O cidadão lá, o pessoal da delegacia, para soltar o cidadão que estava preso. Era para intimar habeas corpus e, na verdade, era para intimar ele de uma medida protetiva, tá? Presta atenção, olha só, como o cara ia ser solto e não ia poder voltar para casa, eu falei, puxa vida, eu tenho que correr lá para intimar ele dessa medida protetiva, não vou ter que caçar o cara pela cidade amanhã e eu tenho que cumprir essa medida protetiva aqui. Então fui correndo lá na delegacia para intimar ele da medida protetiva, não foi do habeas corpus não, beleza? Olha só, vamos lá. O que a gente tem que falar aqui que é importante para você para fins de prova? Destina-se exclusivamente à análise de medidas consideradas urgentes e é aquelas medidas que não puderam ser realizadas em horário normal de expediente, tá? Em horário normal de expediente. Consideram-se como medidas de caráter urgente quais? Aquelas que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem que ser apreciadas inadiavelmente fora do horário do expediente forense, tá? Esse é o conceito de medidas de caráter urgências trazidas aqui pelas normas da Corregedoria. Sugiro aí que você memorize isso aqui, porque se cobrar alguma coisa, isso aqui vai ser um item, tá, de cobrança. Então, como é que vai funcionar? Nos dias de expediente, então, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se dias úteis, ele vai funcionar entre as 18 e as 12 horas do dia seguinte. Por quê? Porque o expediente forense é das 12 às 18. Então, durante esse horário não há atuação do plantão. Se nós tivermos mesmo assim, e agora presta atenção, nós tivermos uma medida reputada como urgente durante o horário de expediente, essa vai ser apreciada pelo plantão judiciário? Não é. Ela vai ter que ser, por exemplo, distribuída para um juiz, vai chegar com uma caráter de urgente. Ou então já está tramitando o processo. Ele vai pedir a medida urgente ali para ele vai fazer o seguinte. Ele vai ter que falar para o juiz e o juiz vai ter que autorizar essa medida urgente aqui, ó. Não vai mandar para o plantão, não, tá? Então, como é que vai funcionar? Dia de expediente das 12 às 18. Agora, dias que não tem expediente, sábado, domingos e feriados, aí vai funcionar o dia todo, tá? Quantas vezes eu já ouvi aí colegas dizendo aí que trabalharam principalmente em feriados aí, né? Tais como Páscoa, Natal, que trabalharam o dia todo. Ah, mas ganha hora extra. Vai nessa que você vai ganhar alguma coisa, tá? Ganha muito pouco, mas grave aí qual é o horário de funcionamento do plantão judiciário. Os procedimentos urgentes, presta atenção, iniciados em horário de expediente, não serão remetidos ao plantão judiciário, tá? E tome cuidado, né? A prova pode contar para você uma linda história lá. Isso já aconteceu comigo na prática, tá? Eu estava de plantão e me ligaram para cumprir uma medida urgente, né, que saiu ali, né, 7 horas da noite. Falei, mas de onde que é isso aqui? Por que não é o pessoal do plantão que está me ligando? Não, é que aqui do cartório do doutor só consigo despachar agora. Falei, veja, então, ó, segundo as normas da Corregedoria, esse procedimento já iniciou durante o expediente. Não pode passar para o plantão, não vou pegar. Quiseram chiar, brigar comigo, fazer uma certidão. Falei, faça, certifique, inclusive cite o item do Código de Normas no qual eu estou me referindo, tá? A regra é muito clara, tá? Então, veja lá, procedimentos urgentes, tá?
procedimentos urgentes que são iniciados em horário de expediente não serão remetidos ao plantão judiciário. Tá, joia? Seguindo, é vedada também a apresentação no plantão de reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, tá? Porque é o seguinte, às vezes a pessoa perde a medida urgente, né, durante o expediente e o juiz da vara não dá a medida de urgência. O que ele faz? Vou pedir durante o plantão, então, né, porque é outro juiz, a decisão pode ser totalmente diferente. Tá aqui a vedação. É vedada a apresentação no plantão de reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior de reconsideração ou reexame, cabendo ao requerente declarar, olha, sob as penas da lei, que semelhante pedido não foi anteriormente formulado. Será reputada litigância de má-fé a reiteração de requerimentos já apreciados. Litigância de má-fé é quando a pessoa ela age lá um processo de má-fé mesmo. Olha, na sacanagem, na safadeza, para traduzir essa palavra para você. A litigância de má-fé é mais ou menos isso aí. Seguinte, para o plantão vai ser escalado um juiz, um assistente de plantão e um oficial de justiça. Quem vai analisar os feitos? É o juiz de plantão que vai analisar se estão presentes as circunstâncias que autorizam a formulação de pedido de plantão judiciário, tá? E ele vai fazer o seguinte, olha, é urgente, ele vai apreciar e vai dar sequência durante o plantão judiciário. Agora veja, se ele reputar que não é urgente, ele vai encaminhar a distribuição normal ou então ao órgão competente, se for o caso. Repute, ó, ausente o caráter de urgência, ou então não tem receio de prejuízo. Aconteceu comigo uma coisa parecida. Olha, saiu aqui em plantão, ó, chegou aqui, tem que intimar a Copel dessa cautelar. Mas o pessoal do escritório da Copel só trabalha, né, acho que o horário lá deles é das 9 às 5 da tarde. Né, tem que cumprir agora isso aqui, era acho que umas 9 da noite. Mas como é que eu vou cumprir isso aqui? Não tem ninguém lá. Ah, tem que dar um jeito. Não, tem que dar um jeito não. Não tem ninguém de expediente. Cadê o endereço, então, do superintendente da Copel para eu atrás? Não tem. O endereço que está aqui no mandado é o quê? É o endereço ali do escritório. Então, não fui. Fui no outro dia, 9 da manhã, tá? Até porque não era nenhuma medida tão urgente assim. Vamos lá. Apreciação do pedido revelar-se inviável por estar inadequadamente instruído. Todo pedido aí tem que estar bem instruído para o magistrado poder analisar. Não, senão ó, deixa de lado lá e não despacha, não analisa não. No primeiro grau, que é o que nos interessa, compete ao magistrado de plantão o exame das seguintes matérias. O que ele vai poder analisar? Pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, tá? Em que figurar como coator a autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista. Então, por exemplo, se for lá para mandado de segurança contra o INSS, por exemplo, não está lá sob a jurisdição do magistrado estadual, tá? Ou pelo chefe, pelo diretor da Caixa Econômica. Isso aí não está sob a competência da Justiça Estadual. Comunicações de prisão em flagrante, apreciação de pedidos de concessão de liberdade provisória e arbitramento de fiança. Tá? Também, em caso de justificada urgência, representação da autoridade policial ou do Ministério Público, visando a decretação de prisão preventiva ou temporária, e também pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência. Tá? Então, temos aí essas hipóteses que serão analisadas pelo magistrado de plantão. Temos também, olha, medida cautelar ou liminar, tanto de natureza civil ou de natureza criminal, aquelas que não podem ser realizadas no horário normal de expediente, né? Também comunicação de apreensão em flagrante e pedidos de internação provisória de adolescente infrator. Quando fala em apreensão, está falando do adolescente, tá? Também temos aí medidas urgentes, cíveis ou criminais, de competência dos juizados. Grande pegadinha para fins de prova. Né? Questões dos juizados de pequenas causas também podem ser analisadas pelo plantão judiciário. Tá? Ao que o plantão não se destina? Então você tem que ficar muito atento. Quais são as matérias que nós vamos ter que ser apreciadas durante o plantão e quais são aquelas que a gente não pode? Então a gente já viu, né, que temos aquela hipótese de reapresentação do pedido ou de pedido que já foi iniciado durante o expediente forense. Tá?
temos aqui o seguinte. O plantão não se destina solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, tá? Veja, solicitação de prorrogação. Quer dizer, então, que um pedido de escuta telefônica novo pode ser apreciado? Pode. Só que o pedido de prorrogação também pode. Olha só, ressalvada a hipótese de risco iminente e grave a integridade ou a vida de terceiros. Então, de fato, pode. Então, se a prova perguntar para você, em nenhuma hipótese pode aí ter o pedido de prorrogação de escuta telefônica. Pode. Ou tome cuidado. Um pedido de grampo de escuta telefônica pode ser feito no plantão? Pode, porque as normas vedam o quê? Solicitação de prorrogação, exceto na hipótese de risco iminente. Aí, tá? Pedido de levantamento de importância em dinheiros ou valores. E aqui é muito simples. Olha, vou apresentar no plantão um pedido para, eu possa pegar aquele dinheiro que está preso ali. Tá? Só que veja, tem expediente bancário à noite, por exemplo? Não tem. Então isso aí pode ser feito no horário normal de expediente, tá? E também liberação de bens que foram apreendidos. Liberação de bens apreendidos não pode ser apreciado aí no plantão judiciário, tá bom? Essa escala, naturalmente, nós temos aí, todo dia tem uma pessoa de plantão. E assim, pelas regras atuais, é escalada para uma semana. Então, você começa o plantão ali às 18 horas da segunda-feira e acaba ele às 12 horas da segunda-feira seguinte. Você vai ficar 7 dias aí de plantão. O juiz, o escrivão e também o oficial de justiça. Olha só. A escala lá para a região metropolitana de Curitiba é feita pela Corregedoria Geral de Justiça, tá? É a Corregedoria. Lá em Curitiba não é a direção do fórum. E aqui, suma importância. Não participam da escala do plantão os juízes auxiliares do presidente, os juízes auxiliares do vice-presidente, do corregedor ou o próprio corregedor também, o Corregedor-Geral de Justiça e o Corregedor de Justiça, que tem aqui no Paraná, tá? Veja, os juízes auxiliares. Logicamente que o vice-presidente, o corregedor-geral, tá? E o presidente também não participam dessa escala de plantão aí, tá? Já no primeiro grau de jurisdição será no mínimo mensal, tá? Será no mínimo mensal essa escala. Quem vai elaborar essa escala aqui no primeiro grau é o juiz diretor do fórum, tá? É o juiz diretor do fórum. E essa informação do plantão judiciário tem que ser cadastrado no sistema Publix. É um sistema que nós temos dentro do Tribunal de Justiça para publicação de documentos. Então você tem que publicar isso aí até o quê? Olha só, até o antepenúltimo dia útil de cada mês, você tem que publicar essa escala de plantão. Então você vai entrar no sistema Publix até o antepenúltimo dia, e vai entrar lá e vai lançar essas informações para que esteja disponibilizado na área própria dentro do TJ e também para que seja publicado no Diário Eletrônico de Justiça. É para isso que serve isso aqui. A escala ela é feita e ela pode ser aí alterada. Aí temos algumas regras bem simples. Por exemplo, se eu tenho aqui o juiz dessa semana resolveu sair de férias ou de licença aí, mas ele não sabia que ia estar de licença? Ele não sabia que ia estar de plantão? Tanto faz. Quantas vezes eu tive que alterar a escala porque estava lá e o juiz resolvia sair de licença ou férias ou não estaria presente? Não tem problema, é o direito dele, a lei dá. E aí o que acontece? A gente tem que alterar essa escala. Para um negócio que ajuda muito a nossa vida é essa disposição aqui das normas. Olha só. O juiz escalado para determinado plantão será automaticamente substituído em suas faltas ou impedimentos sucessivamente pelos juízes escalados para os períodos subsequentes. Então vamos dizer o seguinte, vamos usar aqui uma forma bem simples. Temos aqui o juiz A, o juiz B, o juiz C e o juiz D. Aqui ficou do dia 1 ao dia 7, aqui do dia 7 ao dia 14, aqui do dia 14 ao dia 21 e aqui do dia 21 ao dia 28. Lembra? Segunda-feira até outra segunda-feira. Aí o que acontece? O juiz B aqui saiu de férias, não vai poder estar aqui. O que acontece? Automaticamente, aquele que está no período subsequente. Então, quem vai cumprir o plantão aqui é no C. Se, por exemplo, o B só vai voltar no dia 25, D vai ir na escala e ele vai seguir aqui na sequência. Aí a gente muda as datas, Nós vamos mudar a sequência. O que vai acontecer? Vai vir
C, D e o B vai vir para cá, nessa aqui. Então, tranquilo. Nesse sistema de substituição automática, sinceramente, a pessoa que criou isso aí estava iluminada nesse dia. Porque ninguém quer ficar no plantão, né? Quando você muda o plantão, sempre dá aí desgosto para tudo que é lado. Então, enfim, essa disposição aqui evita um monte de falatório. Também pode ser trocada os períodos de plantão entre os juízes escalados, desde que comunicadas ao juiz diretor do fórum antes do início de cada período, tá? Atendendo-se a necessária publicação. Então, se o juiz aqui, ó, vamos voltar aqui à escala normal, né? B fala assim, ó, olha só, eu queria um dia só vou precisar fazer um procedimento aí, não vou poder ficar no plantão. Ele pode ir lá escolher e trocar com outro juiz. Então foi o seguinte, vamos trocar aqui, tá? E a gente comunica o juiz diretor do fórum. Tá? Sempre que ele precisa trocar, por que não seja um afastamento oficial. Essa semana tem aniversário da minha filha, o meu aniversário, não vou poder ficar no plantão. Ele pode trocar com outra pessoa. Tá? O pedido de alteração também poderá ser revisto se requerida justificadamente ao corregedor-geral, também no prazo de 5 dias antes do início. Então, veja, vai lá para o corregedor. O reajuste também será efetuado no caso de promoção ou remoção. Havendo tempo hábil, o juiz promovido ou removido ocupará na escala o lugar do juiz que originou a vacância. Olha só que legal. Então, vamos dizer aqui, ó. Nós tínhamos A, B, C e D. Vamos dizer que lá no dia 5, né, C foi removido. Então, ele não vai mais estar nessa comarca. Então, ele não faz mais ele não vai participar dessa escala do plantão, naturalmente. O que acontece? Se o novo juiz não foi escolhido ainda, não tem previsão de vir, nós vamos subir aqui, vamos colocar D e aqueles que seguem na sequência aí pela ordem de escalação. Agora é o seguinte, o juiz aí, que vem o juiz E, vamos dizer, ele vai estar aqui, ó, no dia 12 ele está aqui já, no dia 12 ele está na comarca, já toma posse. Então veja, há tempo hábil para ocupar o lugar do juiz que originou a vacância? Sim, ó, porque começa dia 14, então quem vai vir para cá é o juiz E que vai fazer isso aqui. Regras aí dispostas nas normas da corregedoria, tá? E se, por exemplo, não deu tempo dele vir, ele só chegou aqui no dia 20, né? Então a gente já alterou a escala. As normas da corregedoria falam o seguinte, ó, não sendo possível essa substituição ocupar o lugar daquele que originou a vacância, ele vai passar a ocupar a primeira semana do mês subsequente ao seu exercício na comarca. Então, por exemplo, chegou só dia 20. Quando é que ele vai ser posto na escala? No final da escala? Não, ele já vai para a primeira semana do mês subsequente. No caso aqui, nós vamos ter, por exemplo, do dia 28 ao dia 5, ele ficaria na primeira semana do mês seguinte, do dia 5 ao dia 12. É assim que funciona isso aí, tá bom? Então, nós temos aí a figura do assistente do plantão. Então, ele vai funcionar aí, vai trabalhar junto ao juiz de plantão, um escrivão da respectiva vara ou um outro auxiliar legalmente habilitado. Isso aqui agora funciona o seguinte, agora a gente tem a figura do assistente da direção, assistente do plantão. Então, a pessoa recebe R$50 por dia de plantão e ela não precisa ser necessariamente o escrivão, né? Pode ser qualquer pessoa aí do fórum aí, que esteja lotado nas varas, e essa pessoa tem que ter indicação lá que vai como assistente da direção do fórum, assistente do plantão, né, judiciário. Então, quando ele estiver de plantão, ele vai trabalhar os dias certinho e ele vai receber R$50 por dia, referente no qual ele falou, tá? Agora, veja que legal. Então, por exemplo, juiz, temos aqui, ó, primeira vara civil, segunda vara civil, primeira vara criminal, segunda vara criminal. E nós temos aqui, né, cada lugar aqui vai ter o quê? Cada uma dessas varas vai ter um juiz, o quê? Um juiz titular, né? Cada uma delas vai ter um juiz titular. Tá? Cada uma delas. E nós temos nessa comarca aqui, nós temos um juiz de direito substituto, tá? É um juiz que vai atuar como substituto aí nas varas. Todos os juízes têm que ir no plantão, inclusive o juiz de direito substituto. E olha só, vai funcionar junto ao juiz de plantão o escrivão da respectiva vara. Então aqui, ó, quem é que vai aqui?
vai o escrivão, vai o escrivão, vai o escrivão e vai o escrivão. E quem é que vai aqui junto com o juiz de direito substituto? O juiz de substituto, ele não tem um escrivão porque ele não está anotado em vara. Aí, olha só. Tratando-se de juiz de direito substituto, tá? De juiz substituto ou juiz supervisor do juizado especial, um dos escrivães das varas do foro ou da comarca, em suas ausências justificadas, seus auxiliares legalmente habilitados, mediante revezamento. Então, fiz a escala, tá? Quem é que vai aqui, ó? Vai esse escrivão aqui. Depois a escala zerou, né? Começamos lá uma outra escala. Então, vai esse pessoal aqui, esse. Chegou a hora de juízo e, de novo, o juiz de direito substituto. Nós vamos pegar quem? Esse escrivão aqui, e vai. Nós vamos fazer um revezamento. Na minha comarca, nós temos 24 juízes, tá? E 18 varas. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Toda vez nós temos aqui ó, 6 juízes substitutos que vão com 6 escrivães aí sob rodízio. Bem tranquilo de fazer, tá? Nós temos um oficial de justiça plantonista também, e ele vai atuar em todas as matérias que forem aí pedidas no âmbito do plantão judiciário, tá? Para finalizar o assunto, olha só. O escrivão designado para o plantão, por ocasião do encerramento do expediente de segunda-feira, firmará termo de recebimento dos livros do plantão e das chaves do setor de plantões, que será baixado pelo secretário da direção do fórum no início da segunda-feira seguinte e arquivado na pasta de arquivo de termos e recebimentos de entrega. Tá? Veja, quem é que vai ficar de plantão? Vai ficar o juiz, o escrivão e o oficial de justiça. Apenas o escrivão plantonista, o assistente ali do plantão, que vai assinar o termo de recebimento e de entrega. Tá? Veja, na pasta do arquivo de termos e recebimento de entrega. Isso aqui, na verdade, ele vai se transformar num livro, tá? Saiba que o plantão tem livros próprios também. Então, ele diz o seguinte, no primeiro grau, nós vamos ter livro geral de feitos, livro de registro de depósito, protocolo de remessa, tá? Isso no primeiro grau. No segundo grau, nós vamos ter o registro geral de feitos do segundo grau, tá? Registro de depósitos, segundo grau. Protocolo de remessa ao tribunal, tá? Então, tem que ficar atento a esse tipo de livro aqui. Então, olha só. Os livros do plantão, além desses, nós temos, ó, registro de feitos do plantão judiciário, protocolo de remessa, registro de depósito, arquivo de escalações e arquivos de termos e recebimentos, tá? E olha só, quem é que vai ter a guarda disso tudo? A guarda é a responsabilidade das direções dos fóruns, tá? Não é o plantão, não é o plantonista. Quem tem a guarda e responsabilidade sobre esses livros do plantão aí é quem? É a direção do fórum. Tá? Questãozinha sobre esse assunto aí. Vamos lá. Considerando que dispõe o Código de Normas, assinale o quê? A alternativa correta. Como de praxe, vamos lá ver a alternativa correta. O escrivão de plantão analisará, né? O escrivão de plantão vai analisar se estão presentes as circunstâncias que autorizam a formulação de pedido do plantão judiciário. E aqui nós vamos até parar de ler, porque tem um erro já. Qual que é o erro dessa alternativa aqui? Tá? Não é o escrivão que vai analisar, é o próprio juiz, é o juiz, tá bom? Letra A está errada. Letra B. Os procedimentos urgentes iniciados em horário de expediente poderão ser analisados no plantão? Não, não poderão ser analisados no plantão, não. Tá? A escalação no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba será feita pela presidência do tribunal? Não, será pela Corregedoria Geral de Justiça, tá? O plantão judiciário pode apreciar solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. Olha, calma lá, vamos analisar isso aqui. Vamos analisar. É permitida a apresentação no plantão de reiteração de pedido já apreciado? Não, não pode, tá? Mas não existe uma vedação expressa ali nas normas da Corregedoria dizendo que não é permitido, né, a
apresentar pedido de prorrogação de escuta telefônica, exatamente, não é salvo na hipótese lá que tiver grave ameaça à vida de terceiros, por exemplo. Então, veja, o plantão pode apreciar a prorrogação de escuta telefônica? Pode. Por isso que a alternativa D está correta. Tá? A alternativa D está correta. Beleza?